Né? Meu nome é Natália, sou lá da Segunda Igreja Batista em Arraial do Cabo e estou muito feliz, agradeço primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui nessa manhã fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é adorar o nome do meu Senhor, adorar o nome do nosso Senhor e falar um pouquinho da palavra dele. E o tema desse trimestre é Ciclo de Vida Multiplicadora. Ela fala sobre discipulado. Não é mesmo? Então, antes da gente iniciar a lição, nós vamos pensar um pouquinho sobre esse tema, né? Discipulado, ciclo de vida multiplicadora. E primeiro eu gostaria de perguntar aos irmãos, o que é uma vida multiplicadora? O que é uma vida multiplicadora? Eu gostaria da participação dos irmãos. Vamos lá, pensando assim o simples. Uma vida que dá frutos, uma vida que multiplica outras vidas. Mais alguém? Tem algum outro pensamento? Ovelha gera ovelha, pastor. O senhor está adiantando o meu estudo, pastor. É isso aí mesmo. Ovelhas geram ovelhas, plantas geram plantas, pessoas geram pessoas, vidas geram vidas. Né? Quando a gente pensa em termos espirituais no discipulado, a gente entende vidas multiplicadoras como a vida daqueles que conseguem produzir discípulos, não é mesmo? Aqueles que formam seguidores de Cristo, imitadores de Jesus. E quem lembra o que está escrito lá em Mateus 28, 19 e 20? Finalzinho, a grande comissão? Mas quem lembra o que está escrito lá? Os dois últimos versículos de Mateus 28. Isso aí, o povo está afiado de Bíblia, hein? Caramba! Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. É isso que diz lá na palavra de Deus, no finalzinho do livro de Mateus. Se a gente for analisar essa ordem de Jesus Cristo aos seus discípulos, ela fala muito sobre a nossa missão aqui na Terra. Ele dá uma ordem, né? Ele usa, vão e façam discípulos. Ele começa assim, vão e façam discípulos. Ele passa essa ordem para a gente. E aí ele dá as orientações de como nós devemos fazer esses discípulos. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois ele fala, ensinem esses novos discípulos. É o segundo passo. Depois de batizados, nós devemos ensinar esses novos discípulos. E ensinar o quê? Ensinar a obedecerem todas as ordens que Jesus Cristo nos deu. Então, olha o passo a passo aí. Jesus Cristo é maravilhoso. Ele dá pra gente o que a gente deve fazer e como a gente deve fazer. Obedecer. Ensinar a obedecer. E no final ele fala, e lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele finaliza lembrando pra gente que a gente deve manter um contato com Ele, que a gente deve manter a nossa vida com Ele viva, sempre lembrando que Ele está com a gente. Então, Cristo nos chama para multiplicar a igreja fazendo novos discípulos. Ele nos chama para uma vida de comprometimento. Primeiro, um comprometimento espiritual nosso com Ele, para nós estarmos vivos com Ele, e depois um comprometimento com outras vidas. E esse não é um chamado só para pastores, apóstolos, ministros, oficiais da igreja, diáconos. Esse é um chamado para todas as ovelhas, para nós, o corpo de Cristo. Então, tendo entendido essa responsabilidade que nós todos temos, nós vamos pensar um pouquinho sobre prosseguir no tema. Nós estamos falando de vidas que multiplicam. Eu não sou muito boa em matemática, mas nesse assunto está falando de multiplicação, então a gente tem que falar um pouquinho também sobre a matemática, né? A multiplicação é uma forma de se adicionar uma quantidade finita de números iguais. Então, o produto da
multiplicação, o resultado final de uma multiplicação, ela é consequência do número original. Por exemplo, 2 vezes 2 é igual a 4. Você multiplicou o número 2 igualmente. Você adicionou mais um número 2 nessa conta. Então, quando a gente pensa em vidas multiplicadoras, nós estamos falando que nós vamos gerar produtos a partir daquilo que nós somos. Foi o que eu falei que o pastor estava adiantando minha mensagem. Ovelha gera ovelha. Não tem como uma ovelha gerar outra coisa. Uma ovelha só pode gerar uma ovelha. Um ser humano, ele gera um ser humano. Então, a multiplicação sempre é resultado daquele número original, daquela coisa original. Então, vidas multiplicadoras multiplicam aquilo que elas são. Quando a gente pensa assim, o assunto começa a ficar um pouquinho mais sério. O assunto fica um pouquinho mais sério. Por quê? Se eu multiplico aquilo que eu sou, então eu tenho que pensar, quem eu sou? O que eu estou multiplicando? Aí fica a pergunta individual, pessoal, para cada um aqui nessa manhã. A primeira pergunta para você refletir nessa manhã. Que tipo de igreja eu quero participar? Que tipo de igreja eu quero fazer parte? Que tipo de igreja eu tenho sido? A gente tem que começar a perguntar assim, que tipo de igreja eu tenho sido? Porque eu não faço parte, eu sou igreja. Que sementes eu, como igreja, tenho plantado hoje? E que frutos eu e a minha igreja vamos colher amanhã? Porque os frutos são resultados das sementes que são plantadas. Se eu não sou discípulo de Cristo, o que eu tenho multiplicado? Cristo nos chama para multiplicar os discípulos. E se eu não sou discípulo, eu estou multiplicando outra coisa. Então, para a gente poder seguir a palavra de Cristo, a gente tem que observar a nossa vida, para que nós possamos dar bons frutos. Nós só podemos multiplicar aquilo que somos. Por isso essa reflexão é tão importante, porque nós estamos representando o reino dos céus aqui na terra. Olha que responsabilidade nossa, nós estamos representando o reino de Deus aqui na terra. Como as pessoas têm visto o reino de Deus aqui na terra? Elas têm visto o reino de Deus a partir de mim e a partir de você. Nós somos Cristo aqui. Nós somos as mãos de Cristo aqui, nós somos os olhos, os pés de Cristo. Se essa resposta, depois de eu analisar que igreja eu tenho sido, que semente eu tenho sido, se essa resposta for negativa, eu tenho uma coisa boa para te falar. Eu não tenho uma coisa ruim para te falar, não. Eu tenho uma coisa boa para te falar. Se essa resposta até hoje for negativa, eu tenho uma coisa muito boa para te falar. O nosso Deus, Ele é especialista em transformar. A especialidade dele é transformar. Jesus, quando veio aqui na Terra, Ele mostrou que Ele era especialista em transformar histórias, em transformar caminhos. E Ele pode fazer você virar uma semente saudável. Ele pode te colocar lá no início do processo, fazer você se renovar, se reinventar. Ele pode fazer você aprender cada dia mais a palavra dele, germinar, crescer, amadurecer e dar bons frutos, de acordo com a palavra dele. Aí sim nós estaremos fazendo o que ele pediu para a gente fazer, ser igrejas multiplicadoras. Mas chega de falar, vamos falar um pouquinho mais da nossa revistinha, que foi para isso que a gente veio. Nós estamos no final da revista. A nossa lição de hoje é a lição 12. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, procurando, eu vou fazer um apanhado geral da revista, porque, como eu disse, os nossos jovens da igreja, lá da SBAC, a gente não usa essa revista. Então, se alguém faltou a EBD, não veio também, está usando a revista, mas não veio na EBD, não sabe do que se trata, eu vou fazer um apanhado geral, rapidinho, eu prometo, não vou demorar, sobre o que essa revista fala. Ciclo de vida multiplicador, ela trata sobre discipulado. Nós sabemos que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas pela graça salvadora de Jesus Cristo nós fomos salvos, resgatados e temos a possibilidade de nascer de novo, não é isso? Então o pecado matou a nossa vida espiritual, assim como foi avisado por Deus lá no Jardim do Éden, que o homem morreria com o pecado. A consequência do pecado é a morte. Então o ser humano comum
ele é morto espiritualmente. Mas nós, servos de Cristo, conhecemos a palavra do Senhor, nós nascemos de novo, o novo nascimento. Não mais o nascimento físico, mas o nascimento espiritual. E é isso que simboliza o batismo. Nós morremos para o mundo e nós nascemos espiritualmente. Então nós nascemos do novo nascimento, sendo refeitos por Jesus, tendo contato com o Evangelho de Cristo, reconhecendo os nossos pecados, nos arrependendo dos nossos pecados, aceitando o sacrifício de Jesus como obra salvadora, tendo fé que essa obra salvadora nos libertou, fazendo parte de uma comunidade cristã para exercitar a comunhão e ganhar uma família espiritual. Esse é o primeiro passo. E esse passo, a revista ela trata como o primeiro ciclo, que é o ciclo nascer. O ciclo nascer é esse, é o nosso primeiro contato com o Evangelho, ser batizado, começar a caminhar, né, e fazer parte de uma comunidade cristã para a gente poder caminhar. Essa comunidade cristã vai nos sustentar na caminhada. E aí, depois desse espaço, desse ciclo nascer, nós temos o ciclo crescer. Tudo que nasce, teoricamente, cresce. O ciclo crescer, ele se caracteriza quando a gente pratica a nossa comunhão com Deus, através da leitura bíblica, através da oração, através do estudo da palavra de Deus. É aquele processo em que nós estamos crescendo espiritualmente. Nós nascemos, conhecemos a Cristo, mas nós não conhecemos tudo sobre Cristo. E aí a gente passa a crescer espiritualmente, a estudar a palavra, a se fortificar, criar as nossas bases e ir crescendo saudável. E aí esse crescimento, quando é bem feito, ele traz conhecimento da palavra de Deus. Quando o crescimento ele é bem feito e bem orientado pela igreja, traz ao novo convertido conhecimento da palavra. E esse conhecimento traz amadurecimento para a vida cristã. Quando a pessoa conhece a palavra de Deus, ela vai se tornando madura espiritualmente. E aí ela consegue passar por algumas coisas na vida de uma forma mais leve, da forma como Jesus passou. Ela começa a aplicar a fé que ela aprendeu nos problemas em que ela vive. Tudo que nós aprendemos, nós vamos passando por situações em que nós podemos praticar os ensinamentos de Jesus. Isso é o amadurecimento cristão. E quando nós estamos maduros, nós aprendemos a respeito da mordomia, que é cuidar das coisas do reino, colocando em prática os nossos dons e talentos. E aí depois dessas 3 etapas, vem a 4ª etapa, que é o que nós vamos falar hoje, que é a etapa de multiplicação. Quando a sementinha, ela germinou, ela amadureceu, ela está pronta para multiplicar. Multiplicar significa que, quando nós estamos maduros, as nossas ações perante o mundo são diferentes. Não são mais ações de pessoas que não conhecem a Cristo. São ações de pessoas que conhecem a Cristo e que praticam a palavra dele. Então, nós fazendo isso, nós estamos dando o quê? Testemunho. Nós estamos mostrando ao mundo quem é Jesus. Porque a gente começa a ser imitador de Jesus. O amadurecimento é esse, é ser imitador de Jesus. Quando a gente é imitador de Jesus, a gente mostra ao mundo, às pessoas que não conhecem a Cristo, quem Ele é. E isso sempre traz retorno. O mundo está carente de pessoas boas. O mundo está carente de pessoas que sejam iguais a Cristo. E quando as pessoas elas encontram alguém que é igual a Cristo, isso nunca volta vazio. Porque as pessoas, na verdade, elas têm um vazio dentro do coração que só é preenchido pelo Senhor Jesus. E você é o espelho dele aqui na terra. Então, quando as pessoas encontram a você, e você é igual a Jesus, você leva a mensagem de Jesus, elas se sentem preenchidas. E elas sentem vontade de conhecer também esse Jesus. Isso é a multiplicação. Aí você começa a ensinar a pessoa aquilo que você aprendeu, e o reino de Deus é multiplicado. Hoje, na lição 12, nós vamos estudar, o tema é cuidado pessoal, o relacionamento discipulador. Ou seja, nós vamos aprender um pouquinho hoje como que cuidar das pessoas pode ajudar a igreja a ser um organismo multiplicador. E a gente vai ler o que a gente já tinha lido hoje mais cedo, que é Atos 9. Nós vamos ler Atos 9, só que nós vamos ler até o versículo 31.
Convido a igreja a abrir a Bíblia em Atos 9. Eu estarei lendo, os irmãos estejam acompanhando, porque a minha versão ela é um pouco diferente. E aí, para todo mundo ler junto, vai ficar um pouco confuso. Então, eu leio e os irmãos acompanhem. Atos 9, até o versículo 31. Tá ali também, para os irmãos acompanharem. Não estou acostumada com isso não, irmão. Então, vou começar a ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor. É sobre a experiência da conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levanta-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu e nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: Vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão o homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que ele voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficaram admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo.
Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele havia falado. Contou também que em Damasco... Só um minutinho. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Amém? Bom, a nossa revistinha, ela traz esse texto grande, né? É um texto extenso. Geralmente a revista não traz um texto tão grande assim, mas ela precisava trazer, porque a história da conversão de Saulo contou com muitos personagens importantes para que ele se tornasse um pregador poderoso da palavra de Deus. Porque ele sozinho não conseguiria cumprir com essa missão que Deus tinha colocado, né, nos planos primeiramente de Deus e depois sobre a vida dele. Mas Deus cercou ele de pessoas que possibilitaram que ele pudesse ser um grande pregador. Porque ninguém cresce sozinho, né? A gente vai se aperfeiçoando com o tempo e de acordo com as pessoas que andam com a gente. A gente também é resultado daquilo que nós convivemos, do ambiente que nós crescemos, das pessoas que nos cercam. Essas pessoas, elas são importantes para formar quem nós somos. E na conversão de Paulo, não foi diferente. A revistinha, ela começa dizendo assim: a narrativa de expansão do Evangelho entre os gentios é interrompida para que a conversão de Saulo seja registrada, já que esse será um grande missionário de todos os tempos, e principalmente entre os gentios. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele vem registrando sobre a expansão do Evangelho, sobre a ação do Espírito Santo com os apóstolos, com os discípulos, e a expansão do Evangelho para os gentios. E aí essa mensagem ela é interrompida para falar sobre a conversão de Paulo, justamente porque Paulo ele era um grande instrumento já planejado por Deus para que a mensagem do Evangelho seja efetivamente levada aos gentios. E toda a criação de Paulo, mesmo ele sendo um perseguidor voraz do Evangelho, toda a criação que ele teve levou ele para esse caminho, a ser um grande pregador. Porque Saulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, então ele estava preparado, né, para a sua missão, porque ele foi instruído nas leis e costumes judaicos. Então, olha só, ele foi instruído na língua das pessoas que ele ia converter. Então, quando ele se converteu, ele estava familiarizado com como as pessoas pensam a respeito de Jesus, o que elas acham de Jesus, como essas pessoas pensam, como elas foram ensinadas. Cristo preparou ele, Deus preparou ele desde quando ele foi instruído, desde seus primeiros passos como pessoa. Ele foi instruído nas leis e nos costumes judaicos. E ao ser convertido, ele precisava refazer todo o seu pensar teológico. Ele precisou rever tudo o que ele sabia a respeito de Deus, assim como os seus costumes e como a forma como ele vivia. Saulo, que um pouco mais tarde destinará todo o seu ministério à proclamação do Evangelho aos gentios, deixou para trás o nome de Saulo e passou a usar com mais frequência o nome Paulo, que era familiar aos gentios. Então, olha só que legal. Quando ele se converteu e ele foi falar com os gentios, ele mudou um pouquinho a pronúncia do nome dele para se tornar mais familiar às pessoas com que ele estava se comunicando. Então, quando a gente vai comunicar a palavra de Deus para alguém, e isso a gente aprende também quando a gente estuda comunicação. Eu faço jornalismo, né? Tranquei a minha matrícula, mas vou retornar para o jornalismo. E na comunicação a gente aprende que a gente tem que saber com quem a gente está falando. E a gente precisa passar uma mensagem de acordo com o que aquelas pessoas vão entender.
A gente precisa saber quem são as pessoas que estão ouvindo a gente. Porque não adianta chegar aqui e começar a falar em inglês se eu sei que as pessoas que estão aqui não falam inglês. Ou não adianta chegar aqui e começar a falar francês se eu sei que as pessoas... Amém, irmã, Deus te abençoe, amada da minha vida. Muito obrigada. Não adianta chegar aqui e falar francês se eu sei que as pessoas aqui não entendem francês. Então eu tenho que saber como as pessoas vão entender a minha mensagem. Como essas pessoas pensam. Quem são essas pessoas? Para eu poder falar de uma forma com que as pessoas entendam. Eu também não posso chegar aqui e falar as gírias de Arraial do Cabo, que ninguém vai entender as gírias de Arraial do Cabo. Não é mesmo? Maurício chegou há pouco tempo, mas ele já sabe. Eu ouvi ele falando lasque-breia ontem no ônibus. Lasque-breia é pão com manteiga. Mas você fala lasque-breia aqui, talvez as pessoas não entendam. Então eu preciso saber quem são as pessoas que estão me ouvindo. Saulo, ele tinha essa percepção. Ele modificou, ele começou a usar com mais frequência o nome que as pessoas reconheciam entre os gentios. Ele passou a se chamar Paulo, a se intitular Paulo. Então a gente vai falar sobre Paulo, a gente vai chamar ele de Paulo também na lição. Ele se aproximou para poder se comunicar. Isso demonstra carinho. Isso me demonstra um carinho, porque ele queria se aproximar das pessoas com quem ele estava se comunicando. Então nós vamos caminhar em uma análise rápida sobre as pessoas que ajudaram Paulo no início da sua caminhada e como foi que cada uma delas se portaram. Nós vemos aqui nesses 31 versículos alguns personagens, não é mesmo? Paulo, quando ele estava caminhando sozinho? Quando ele estava no caminho para Damasco, ele estava sozinho? Não. Tinham pessoas com ele. Não foi? A palavra de Deus diz que quando ele caiu, as pessoas que estavam com ele, os homens que estavam acompanhando ele, o ajudaram a se levantar e conduziram ele até o destino a qual ele estava indo, até Damasco, não é mesmo? Então nós primeiro vamos falar sobre esses companheiros de viagem. É o primeiro ponto da revista, companheiros de viagem. Atos 9:8. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Então os companheiros de viagem de Saulo na época, os companheiros de viagem de Paulo, eles estavam ali quando aquilo aconteceu. Eles ouviram a voz que estavam falando com Paulo e não viram ninguém. Se isso acontecesse hoje, eu ia correr. Se eu ouvisse uma voz, estou no caminho, a gente está seguindo. Eu estou com as pessoas que eu conheço a voz de todo mundo que está comigo. De repente eu ouço uma voz estrondosa e eu não vejo ninguém, eu volto na hora, não fico ali. Mas aqueles homens ficaram. E quando Paulo caiu, aqueles homens levantaram Paulo, viram que ele estava cego e começaram a conduzir ele até o local para onde eles estavam indo, até o destino. Guiado pela mão, Paulo estava passando por uma grande lição de humildade em sua vida cristã. Quando a Bíblia fala sobre Paulo, ela começa dizendo que Paulo, ele tinha uma vontade enorme de prender os seguidores de Jesus. E aí ele foi até o sumo sacerdote das sinagogas. Imagina aquele homem chegando lá no sumo sacerdote da sinagoga, pedindo uma carta de autorização para prender todos os seguidores de Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo seria preso, seria arrastado pela cidade, seria humilhado. Uma pessoa que acha que tem o direito de humilhar alguém, essa pessoa acha que ela é alguma coisa. Uma pessoa não se sente no direito de humilhar, de prender alguém, se ela acha que ela é humilde, se ela se coloca no lugar de humildade. Então esse fato de Paulo ser uma pessoa com ânsia de prender os seguidores de Jesus Cristo e pedir uma carta, uma autorização, então ele estava legalmente autorizado a fazer aquilo. Ele estava com a pompa toda. Ele era o cara. Ele era o cara que prendia e perseguia. E ai de quem invocasse o nome do Senhor perto dele.
invocasse o nome do Senhor. Se a gente estivesse naquela época, a gente não podia estar nem com as portas abertas, a gente não podia estar nem ao ar livre, a gente ia ter que estar numa caverna, na casa de alguém escondidinho, porque ai daquele que invocasse o nome do Senhor. Porque ele tinha carta, ele levava essa carta para prender todo aquele que invocava o nome do Senhor. E ele passou por uma grande lição de humildade. Ele perdeu naquele momento a sua visão. Seus olhos ficaram como escamas. E ele ficou sem comer e sem beber nada durante 3 dias. E ele estava orando ao Senhor. Que transformação! Caiu do cavalo. Deus mostrou para ele quem ele era, que ele era pó e que ele não tinha domínio nem sobre a sua própria visão. E aí ele precisou ser pegado pela mão. Imagina a humilhação de quem pegava pelos cabelos daqueles que invocaram o nome do Senhor e arrastava na rua. Ser pegado pela mão e ser conduzido até onde ele precisava ir. Ele passou por uma lição de humildade. Ele precisou cair do cavalo para reconhecer quem ele era de fato, sem máscaras, sem achismos. Quem ele era? Ele era pó. Ele era ser humano, tomado de erros, tomado de achismos, tomado de inverdades, tomado de soberba. E ele precisou se reconhecer, saber qual era o estágio, qual era o degrau da grande escada da vida ao qual ele pertencia. A vida é uma grande escada. E nós estamos em um degrau. Então, para a gente ser seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, a gente tem que saber em qual degrau a gente está. Sem máscaras. Senhor, quem eu sou de verdade? Porque a gente tem uma visão, às vezes, meio conturbada de quem a gente é. Então, a primeira coisa que Deus fez foi mostrar para ele quem ele era. Então, essa lição de humildade foi o pontapé inicial para que ele reconhecesse Deus como Senhor. Isso se deu logo em seguida. Quando ele ouviu aquela voz falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que ele falou? Quem és tu, Senhor? Ele reconheceu que era alguém muito superior a ele que estava ali. Não era qualquer pessoa, não, era o Senhor que estava ali. Toda a segurança religiosa caiu por terra quando ocorreu a sua queda da montaria. E aí ele precisou de alguém para conduzi-lo. Isso acontece também com os novos convertidos. Quando nós temos novos convertidos, eles precisam ser guiados. Porque eles não estão vendo o caminho espiritual para o qual eles estão seguindo. A gente que pertence à igreja há mais tempo, que conhece a palavra de Deus, a gente sabe algumas coisas. Então, esses novos convertidos, as pessoas que chegam para a igreja, sejam criadas em lar cristão, ou sejam não criadas em lar cristão, mas aquela pessoa que naquele momento tem uma experiência com Deus, uma experiência com o Senhor Jesus, quando aquela pessoa é confrontada pelo Senhor Jesus, e ela percebe quem ela precisa ser guiada pela mão. Porque naquele momento ela ainda está cega espiritualmente. E aí ela precisa ser conduzida para o caminho ao qual ela precisa ir. Agora, Paulo precisava rever as suas atitudes e a sua fé. A sua busca, o serviço e a fé o haviam levado na contramão de Deus. Tudo que ele era até aquele momento era a contramão do caminho de Deus. E ele precisaria de muita ajuda para refazer esse caminho. Como se não bastasse estar cego fisicamente, ele percebeu que a sua maior cegueira era a espiritual. E era no âmbito espiritual que ele precisava ser refeito. Os companheiros da comitiva foram testemunhas do fato, mas não entenderam direito o que estava acontecendo com Paulo e qual seria o resultado daquilo para a história da igreja. Aqueles homens que estavam ali, eles não faziam ideia de quem Paulo seria no meio da igreja, e que hoje, em 2019, nós estaremos falando sobre ele aqui na igreja de Surubi. Aqueles homens do caminho, com certeza, irmãos, eles não sabiam disso.
Mas eles fizeram o papel deles, eles estavam ali acompanhando Paulo, o dever deles era concluir aquele caminho. Eles pegaram pela mão e levaram Paulo. E por que não dizer no mundo, né? Porque o Evangelho é pregado não só aqui, mas em todo o mundo. Então imagina, uma ação hoje que nós fazemos como igreja, ela pode refletir daqui a muito tempo, daqui a muitos anos ao redor do mundo. E essa lição ela não poderia ser em outro dia, ela tinha que ser hoje, porque hoje nós estamos celebrando e nós estamos aqui como frutos de uma semente que foi plantada há mais de 50 anos atrás, pastor. Há mais de 50 anos atrás, eu não sei se os fundadores pensariam que nós estaremos hoje aqui, pela segunda vez. Então olha só que maravilha, uma semente que é plantada, ela pode refletir. Depois de muitos e muitos anos, a maioria das pessoas que fundaram não estão mais entre nós. Mas olha só os frutos que elas deram. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu quero produzir frutos assim. O meu desejo é produzir frutos assim, duradouros, permanentes, firmes. Por isso que é importante nós termos uma vida firme com o Senhor. Hoje nós estamos num momento singular na história do cristianismo no Brasil, que será contada nas próximas gerações. A denominação batista encontra-se desafiada a evangelizar através de relacionamentos discipuladores, onde cada discípulo de Jesus é convidado a aceitar a sua posição como sacerdote e cuidar de outra pessoa e se permitir ser cuidado por alguém. Nós precisamos de cuidados, por isso nós estamos em comunidade, porque nós ajudamos uns aos outros e o mundo precisa da nossa ajuda. É isso que a revista vem falando. Então, se nós cuidarmos uns dos outros, nós temos condições de cuidar das pessoas que precisam de nós. Conduzir pela mão é entender que quando uma pessoa atende ao convite de receber a Jesus, não quer dizer que ela entendeu tudo que envolve esse convite. A vida cristã é muito mais do que aceitar a Jesus e vir aos cultos. E ter frequência na igreja. E digo mais, irmãos, muito além de dar o dízimo. Muito além de ofertar com a igreja. É muito além disso. É um relacionamento que precisa ser desenvolvido entre nós e de nós com Deus. Essa pessoa que aceita Jesus, ela não tem noção disso. Quando não nos envolvemos no relacionamento discipulador, nós podemos perder a oportunidade de formar cristãos saudáveis. E aí a igreja do futuro vai ser fraca, porque ela não vai entender o propósito dela no mundo, que é fazer a diferença. Ela vai achar que ser igreja é vir à igreja. Ela vai achar que ser igreja é ouvir sermões. Ela vai achar que ser igreja é ouvir uma melodia, uma música e ser impactada ali naquele momento, mas não abrir a Bíblia. Ela vai achar isso. Que a vida cristã se baseia nisso. Olha que perigo. Para onde o evangelho vai caminhar desse jeito? Até quando o evangelho efetivo vai ser proclamado? Até quando a palavra de Deus, que condena o pecado, mas que ama o pecador, vai ser propagada? Se os novos cristãos, eles vão ser ensinados de uma forma muito rasa sobre o evangelho, nós um dia não estaremos mais aqui. Nós precisamos preparar pessoas firmes na palavra. Nós somos os instrumentos para as pessoas conhecerem Deus de verdade e de forma profunda. De uma forma profunda, de uma forma íntima, de uma forma verdadeira. Nossa atitude assemelha-se a desses servos que conduziram Paulo até Damasco. A vida cristã ela é totalmente diferente de uma vida de uma pessoa que está todo domingo na igreja. O segundo personagem da história é Ananias, que foi chamado para cuidar de Paulo. Atos 9:6. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Deus falou para ele que ele deveria levantar e ir até onde ele estava programando mesmo, para ir até a cidade, porque lá alguém passaria as instruções para ele. Ele não ia mais ditar as regras, não. Ele ia receber as regras de alguém. Olha que coisa boa. Nosso Deus é muito engraçado. Paulo continuou sua viagem até Damasco, mas agora com uma atitude totalmente diferente. Antes ele tinha ânsia
ânsia por perseguir os cristãos. E agora ele estava numa atitude passiva, dependente de alguém. Olha como é que Deus é engraçado. Ele pega alguém lá de cima e derruba e fala: agora você vai aprender. Pastor Tarreto, pastor, Deus é engraçado mesmo, pastor. Deus faz umas coisas que a gente ri. A gente ri porque a gente não acredita no que Deus faz na vida das pessoas, em como Deus transforma. Ele age de uma forma maravilhosa que a gente nem consegue entender. Antes ele tinha ânsia e vontade de dominar. E naquele momento ele estava numa atitude passiva, tendo que seguir ordens do rei, tendo que seguir ordens de Deus e tendo que ser ensinado. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Gente, isso deve doer muito para alguém que é acostumado a mandar. Isso deve doer demais. Isso deve doer demais. Mas ele precisou seguir. Ananias era um cristão residente naquela cidade, que de alguma maneira ele foi alcançado pela mensagem do Evangelho e agora ele foi convocado pelo Senhor Jesus para dar continuidade ao caminho de Paulo. Mas Ananias estava com medo, mas um medo de chegar até Paulo, porque quando Deus chamou ele, falou: Ananias, tem um rapaz lá na rua direita, que você vai ter que ir lá visitar ele, o nome dele é Saulo. Ananias falou: Senhor, esse não é aquele que tem a carta? Ele deve ter passado a cabeça. Esse não é aquele que tem a carta que prende os seguidores de Jesus? Não é esse que o povo tem que se esconder? O Senhor vai me levar até lá. O Senhor vai me levar até ele. Ele é a pessoa que eu fujo. E o Senhor vai me levar. Ai, Senhor. Ananias titubeou aí. Ele tinha notícias sobre quem era Paulo antes da sua conversão e a razão pela qual Paulo estava indo para Damasco. Então, se eu sei que alguém está vindo a Surubi e vai prender todos os cristãos de Surubi, e eu sei que essa pessoa chegou a Surubi, essa pessoa veio prender a gente. Ora, essa pessoa não estava vindo para isso? Essa pessoa estava vindo para isso. Paulo estava lá, Paulo chegou ao seu destino. Mas ele não chegou da forma como ele saiu. Olha só como é que Deus é bom. Ele saiu do seu caminho querendo prender os cristãos. E ele chegou, olha só, a distância de um caminho. A distância de um caminho foi transformado pelo Senhor. Nós percebemos uma certa recusa a princípio em atender ao chamado de Deus para cuidar de Paulo. E não era para menos, existia um perigo de vida. Eu não acho que Ananias estava errado, não. Tinha um perigo de vida em atender esse chamado. Mas ele foi grandemente usado por Deus, Ananias. Ananias foi grandemente usado por Deus e ele confiou no Senhor, porque Deus revelou a ele que Paulo, ele estava lá e ele precisava de ajuda e ele seria usado para levar a palavra de Deus aos gentios e aos reis, aos grandes. Paulo seria grandemente usado e Ananias entendeu que ele tinha que fazer parte desse negócio. Ele tinha que ser mais um personagem nessa história, mais um instrumento de Deus para que Paulo pudesse chegar a realmente ser quem Deus queria que ele fosse. E aí ele foi. Quando Deus falou: você precisa ir, porque você precisa ajudar ele a ser o que eu quero que ele seja. E quando Deus fala assim, irmãos, não precisa ter medo. Quando passou o primeiro impacto dessa informação, ele foi atender ao chamado de Deus para cuidar de quem havia tido uma experiência tão avassaladora. E quantas pessoas no mundo têm experiências avassaladoras de confronto com a palavra de Deus e muitas vezes as pessoas ficam com medo de ajudar. E essa pessoa carece de ajuda e as pessoas não acreditam naquela mudança e falam: não, Senhor, essa pessoa era muito perigosa, Senhor. Não vou não, Senhor. Outra pessoa mais corajosa vai, Senhor. Quantos cristãos tem aqui, Senhor? Olha quantos cristãos tem aqui. Não, eu não vou não. Mas Deus chama a gente, todos, para ajudar a quem nós pudermos.
O que nós podemos aprender é que mesmo temerosos, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para abençoar a vida de outros, confiando que Jesus estará conosco todos os dias. Foi o que nós lemos no início. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E se a gente estiver juntinho, conectado com Ele, a gente vai entender o chamado. E a gente vai ajudar quem precisa. Bom, ainda falando de Ananias, nós vamos falar sobre o relacionamento e cuidado. Depois que passou esse primeiro impacto, que ele reconheceu que ele tinha que ir mesmo, não tinha jeito, tinha uma pessoa que precisava de ajuda, ele foi lá e ele cuidou de Paulo. Deus falou a Ananias que Paulo estava orando. Aí já tem uma mudança, a pessoa está orando, então, né? Está orando, está falando com Deus. E já estava aguardando que ele fosse até lá. Deus avisou a Paulo que Ananias iria até ele, pois o próprio Deus já havia feito a ligação entre os dois. Então Ananias estava ouvindo a voz de Deus, enquanto Paulo estava sabendo que alguém chamado Ananias, que alguém ia lá ajudar ele. Então Deus já tinha feito essa ligação. Deus tem trabalhado na vida de muitas pessoas e precisamos nos colocar à disposição dele para que nos use na transformação de suas vidas. E se a gente for parar para pensar, olha que privilégio daqueles homens do caminho e depois de Ananias e participar dessa história tão bonita que Paulo escreveu no cristianismo com o nome do Senhor Jesus. Olha que privilégio participar disso. Vá onde Deus já está trabalhando. A vida de comunhão com Deus e a nossa disposição em atender ao seu chamado fará a diferença. Então nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, porque não é qualquer voz que é a voz de Deus. A gente precisa ter uma vida de comunhão para entender qual é a voz dele. E quando a gente tem uma vida de comunhão, a gente tem que ter disposição para poder cumprir, quando ele fala com a gente. Dois servos de Deus, Paulo e Ananias, em situações opostas, mas ligados pelo poder de Deus. Jesus conectou dois corações. E eles, os dois, conectados com Jesus, quando nós somos conectados com Jesus, nós somos automaticamente conectados às pessoas às quais Ele já está trabalhando. Permita-se ser o elo entre as pessoas e Jesus. Nós precisamos, como igreja, nos permitir ser essa ligação entre Jesus e as pessoas. E aí tem um terceiro. Quem lembra quem é o terceiro personagem? Barnabé. Ele foi amigo. Barnabé foi amigo de Paulo. Porque quando Paulo precisou de alguém que fosse consolo e abrigo, como diz a musiquinha, é uma musiquinha que eu gosto muito de cantar. As irmãs estão rindo lá atrás que elas lembram, né? Lembram da musiquinha de Barnabé? Ele precisou de consolo e de abrigo. E Barnabé foi esse consolo, foi esse amigo de Paulo. Aqui entra o terceiro personagem. Esse fez toda a diferença em sua caminhada. Paulo, que tinha como referência de cuidado e mentoria Gamaliel, agora passará a ser cuidado e mentoreado por Barnabé, um homem de Deus, um homem que conhecia a palavra, e foi o homem que fez o que lá em Provérbios diz para a gente fazer com os meninos: instrui o menino no caminho, andando junto no caminho em que ele deve andar, para que quando esse menino cresça, ele não se desvie do caminho. Não é isso? Barnabé foi um pai espiritual para Paulo, juntamente com os discípulos. Eles caminharam juntos para que Paulo pudesse aprender a viver agora como Cristo queria e depois frutificar. Os apóstolos, eles estavam receosos em receber a Paulo, e eles imaginavam, assim como Ananias, que essa questão de Paulo se converter era só uma jogada para ele prender todo mundo, para ele se infiltrar e prender todo mundo e acabar com aquela história de cristianismo. Eles acharam que era uma armação de Paulo, e por meio de Barnabé, Paulo encontrou esse abrigo e essa confiança. Barnabé foi até os discípulos e disse: não, ele teve sim um relacionamento com Deus, uma experiência com Deus, e ele está querendo desenvolver isso. E aí Paulo, possibilitado por Barnabé, começou a andar com os discípulos. A figura de um homem extraordinário entra em ação, que é Barnabé. Ele empresta todo o seu prestígio e liderança para introduzir Paulo ao colégio apostólico.
Então olha só que terceiro personagem interessante. Por isso que eu falo que a gente é produto das pessoas que estão ao nosso redor. Porque se não fosse Barnabé, Ananias e as pessoas que estavam no caminho, Paulo estava até hoje jogado lá cego, no caminho de Damasco. Então, Deus foi mostrando a ele, foi apresentando pessoas, e as pessoas que aceitaram, esse chamado, para conduzir Paulo. Ainda hoje nós precisamos de validadores, pessoas que investam na vida de outras e que empenhem seu próprio nome neles. Precisamos que os novos convertidos, eles caminhem com a gente. Por isso que é importante, tem um culto, chama o novo convertido para ir para o culto, nos lares, para ele começar a conhecer a comunidade cristã, para ele começar a interagir e a conviver com vocês, com a igreja, porque daqui a pouco ele já está indo sozinho, já conhece onde o irmão tal mora, aí tem outro culto na casa do irmão, onde já vai sozinho, já consegue ir, mas é importante que caminhem juntos, para que ele pegue a cultura dos céus, que tem que estar impregnada em nós. Cultura é isso, é o que uma comunidade expressa, são os costumes de uma comunidade. A comunidade cristã, ela expressa a cultura dos céus. E quando um novo convertido vem, por exemplo, um estrangeiro que vem para o Brasil, ele prova uma comida, brigadeiro, daqui a pouco ele está falando brigadeiro, daqui a pouco ele está fazendo brigadeiro em casa, daqui a pouco ele está vendendo brigadeiro. Ele absorveu a cultura. E é isso que os novos convertidos eles têm que fazer. Eles têm que experimentar o nosso brigadeiro. Alguém tem que passar a receita para eles do brigadeiro. Eles têm que aprender a falar brigadeiro. E aí eles vão começar a fazer o brigadeiro. É simples. Se a gente for pensar assim, é simples. Mas é uma caminhada. Se não tiver ninguém para apresentar o brigadeiro, e se não tiver ninguém para dar a receita do brigadeiro, e se não tiver ninguém para ir na casa dele um dia fazer um brigadeiro com ele, mostrar como é que faz, quanto tempo fica mexendo, que não pode trocar de mão, a pessoa tem que mostrar quais são os ingredientes melhores para sair o melhor brigadeiro. Qual a melhor forma de fazer? Qual a melhor forma de fazer um bolo? Tia, você tem que me mostrar como é que você faz o seu bolo, hein, Tisté? Tem que me mostrar como é que faz o seu bolo. Seu bolo é uma delícia. Gente, o bolo da Tisté é uma delícia. E ela um dia vai me ensinar. Paulo, ele aprendeu, ele absorveu a cultura dos céus. Ele aprendeu essa valiosa lição e reproduziu em sua vida ministerial. Lá em Filemão 1,17 ele diz: assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo de mim. Ele aprendeu com Barnabé a ser um mentor espiritual. E aí ele tem autoridade, depois de um tempo, ele já aprendeu a fazer o brigadeiro, ele está vendendo brigadeiro. E ele falou: se vocês me consideram, vocês vão receber. E para a gente ver como é que Paulo aprendeu esse negócio de cuidar direito, eu vou convidar alguém para abrir lá em 1 Timóteo 5:8. Ele aprendeu que o cuidado é o segredo do discipulado. Quem abrir, quem encontrar primeiro pode ler. 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os crentes. Olha só que interessante. A palavra de Deus diz que se a gente não cuida das pessoas nossas, daquelas pessoas que são nossas, principalmente dos que são da nossa casa. Mas nesse sentido, quando a gente fala em comunidade cristã, os novos convertidos são nossos. É nossa responsabilidade cuidar deles. E se a gente não cuidar deles, a gente vai estar negando a nossa fé. E a gente vai ser considerado pior do que uma pessoa que não acredita em Deus. Porque quem acredita em Deus e quem aprende de Deus, aprende a cuidar. Não é isso que Deus faz com a gente todo santo dia? Ele cuida da gente. Ele nos sustenta. Quando a gente está precisando, Ele nos ajuda. Quando a gente não entende alguma coisa, Ele esclarece a nossa mente. Não é isso? O Deus que eu conheço faz isso. E se a gente não reproduz isso com as pessoas que são nossas, que Ele delegou para a gente cuidar, a gente está negando a nossa fé. Porque a gente não está fazendo aquilo que a gente aprendeu a fazer.
E isso é pior do que uma pessoa que não acredita em Deus. Fazer isso é fazer pior do que o mundo. E numa pregação, se eu não me engano, acho que foi domingo passado, o pastor Marcos usou esse texto. E ele estava falando que existe uma escala, né? Tem um cristão e tem um não cristão. A gente está colocado embaixo dele. Embaixo do não cristão. Assim, pensando em atitude, né? Tem a atitude de um cristão e tem a atitude de um não cristão. Quando a gente não cuida das pessoas que estão nas nossas mãos para serem cuidadas, a gente está agindo pior do que uma pessoa que não conhece a Cristo. Eu não tenho nem palavras para expressar isso. Não tenho palavras. Quando a gente não cuida dos nossos, nós negamos a nossa fé. O cuidado é a especialidade de Deus. Nós devemos cuidar das pessoas que Ele coloca nas nossas mãos. Paulo aprendeu isso, porque ele foi cuidado. Ele aprendeu a aprender essas coisas. Barnabé aprofundou a relação, chamou, acolheu e aperfeiçoou aquele discípulo. Nós precisamos nos comprometer como discípulos a reproduzir uma atitude que reflita o compromisso que Jesus teve por nós. Ele teve compromisso comigo e com você. Desde o início da criação, a palavra dele, quando o pecado entrou no mundo, é que ele viria e nos salvaria, e ele cumpriu isso. E tudo que está escrito na Bíblia foi cumprido, ou um dia será. Nos planos de Deus já foi cumprido, mas para a gente um dia será. Jesus tem compromisso com a gente aprende sobre um Deus que tem compromisso. Nós devemos ter compromisso em discipular as pessoas que estão com a gente. Não podemos manter distância daqueles que Deus nos tem dado para cuidar. A gente precisa estar perto, junto. A gente precisa estar junto das pessoas. Uma comunidade é isso. E para estar junto, tem que se comprometer. Para estar junto, tem que participar. Quando a gente cultua a Deus, as pessoas que estão pregando, cantando, orando, elas estão participando. Mas quem está sentado também está participando. O culto é uma direção inversa do que a gente pensa, da gente para Deus. Não é a gente que está assistindo o culto, a gente está fazendo o culto. Então é isso que nós devemos pensar. Nós temos que estar em constante ação. Nós precisamos estar em ação. Fomos chamados para servir, nós não fomos chamados para ficar sentado e para ouvir. Fomos chamados para servir. Barnabé investiu na vida de Paulo, levando-o consigo em todas as oportunidades. Barnabé então caminhou junto com Paulo, ensinando a ele como ele deveria proceder. Quando a igreja em Jerusalém recebeu notícias de que havia uma grande multiplicação de discípulos em Antioquia da Síria, enviou Barnabé para constatar o que estava ocorrendo. Barnabé percebeu o grande agir de Deus e foi chamar Paulo para que o ajudasse na instrução daquela nova igreja, a primeira entre os gentios. Olha que coisa legal, Paulo teve a oportunidade de participar, porque Barnabé chamou. Nós, Barnabés, precisamos chamar os novos convertidos. Nós não podemos esperar que eles se entrosem. Uma pessoa extrovertida, ela vai se entrosar rapidinho. Nós precisamos, tem que partir da gente. Barnabé investiu muito, estou terminando, irmãos, eu sei que eu estou falando demais, mas estou terminando já. Barnabé investiu muito na vida de Paulo e com isso ele fez missões. Quando a igreja de Antioquia estava consolidada, quando a igreja estava firme e já colocava em prática o princípio da oração, o Senhor convocou Barnabé e Paulo para expandirem a mensagem do Evangelho para outros povos. Olha só, ele já passou a ser convocado não mais por Barnabé, mas por Deus, para instituir as igrejas. Assim, o princípio da implantação de novas igrejas foi vivenciado. E essa mensagem não podia ser no outro dia, irmãos. Tinha que ser hoje, no aniversário da igreja que fundou a gente. Olha só como é que essa igreja aprendeu com Paulo. Olha que coisa maravilhosa. Essa igreja que hoje nós estamos comemorando o aniversário dela. Ela aprendeu com Paulo a expandir o Evangelho. Foi lá para Arraial, eu não sei nem dizer como é longe. É muito longe, irmãos. É uma viagem cansativa. É muito longe. Os nossos irmãos... Oi? Eu ia falar isso agora, Dudu. Antigamente, os nossos irmãos que fundaram a nossa igreja, imagina como foi difícil para Arraial do Cabo.
essa igreja lá. E depois ir para ver como é que estava. Porque era o que eles faziam aqui. Eles tinham que receber notícia da cidade, da igreja. Eles tinham que saber como elas estavam. Se elas estavam firmes, seguindo aquilo que foi ensinado, aquilo que foi implantado. Então, olha como é que é difícil. Imagina lá na época de Paulo, também devia ser muito difícil. Nós temos uma função, nós temos um chamado a cumprir. E não podemos nos distrair. Fazer discípulos de todas as nações é a ação que Deus requer de cada discípulo seu. Discípulos fazendo discípulos. E se eu não sou discípulo, eu não vou produzir discípulo nenhum. Essa é a matemática mais básica que existe. Por isso que eu trouxe um pouquinho da matemática. Multiplicar é isso. É produzir resultados iguais. Se eu não sou discípulo, eu não vou produzir discípulo. Se eu não sei para onde eu estou indo, para onde eu vou levar os novos convertidos? Não adianta nada eu cumprir tudo isso. Levar um novo convertido, falar, ensinar para ele a fazer um brigadeiro se eu não sei fazer brigadeiro. A gente tem que aprender. Por isso que é importante a gente saber em qual degrau a gente está na escada. Porque a gente só vai ter capacidade de ensinar alguém se a gente aprender. Para eu estar aqui falando hoje dessa mensagem, eu estudei, eu li, eu marquei, minha revista é toda riscada. Toda. E o meu rascunho também é todo riscado. Porque eu não vou chegar aqui e falar qualquer coisa para os irmãos. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Uma jovem de 23 anos. Mas para eu chegar aqui e passar uma mensagem para os irmãos, eu preciso saber alguma coisa sobre a Bíblia. Para poder falar. Então eu não posso ensinar aquilo que eu não sei. Para eu falar sobre Paulo, sobre a conversão dele, eu tive que ler. E eu li em casa, eu li aqui ontem, eu li hoje de manhã, acordei 10 para as 7, comecei a ler também aqui, para poder relembrar o que eu precisava falar, o que eu precisava aprender, absorver, para eu poder passar um pouquinho para os irmãos daquilo que Deus estava falando no meu coração, a respeito da vontade dele para a igreja. Então a gente precisa aprender de Deus, se dedicar ao estudo da palavra de Deus, ter tempo de qualidade, de oração com Deus. Ter tempo de qualidade de oração com Deus é o que falta muitas vezes em nós. Ter tempo de qualidade para entender a palavra de Deus. Que livro é esse que eu estou lendo? Quem escreveu? Por que ele escreveu assim? Porque a Bíblia, se a gente for ver, ela é uma junção de vários livros que foram escritos em épocas diferentes. E está para a gente, nessa configuração que está hoje aqui, por um motivo. E cada livro tem uma história, foi escrito por alguém, foi direcionado a alguém. Nós precisamos ter tempo de qualidade para a gente aprender isso, para a gente poder passar para os novos convertidos. Não adianta só eu ouvir pregação, porque 40 minutos, 50 minutos, 1 hora de pregação, mais longa, acredito que já deve estar passando um pouquinho, o novo convertido não vai entender. Nós precisamos aprender quem é o nosso Deus. Como que eu vou falar que eu sirvo alguém que eu não conheço? E como eu vou ensinar uma pessoa a servir alguém que eu não conheço, essa pessoa também não vai conhecer? Então a palavra da revista, ela fala sobre isso. Somos frutos da missão de Jesus, somos frutos de um Deus em missão. Então não podemos nos distanciar disso. Conclusão: os níveis de relacionamento discipuladores variam de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas que entram na igreja, nós seremos como os servos que conduziram Paulo até Damasco. Na vida de outras pessoas da igreja, nós seremos Ananias, aquele que vai lá e oferece a cura e abre os olhos espirituais. E na vida de outras pessoas, nós precisaremos ser como Barnabé, que anda junto, que já tem o conhecimento da palavra de Deus e ensina. Cada um de nós tem um jeito de ser, e cada um dos novos discípulos também tem o seu jeito. O que precisamos é ter a intenção de ser bênção na vida de alguém e marcá-la da forma mais positiva possível, plantar coisas boas. Creio que nós estamos vivendo um momento onde coisas são mais importantes do que pessoas, em detrimento de pessoas mais importantes do que coisas, diz aqui o autor dessa mensagem.
Essa caminhada não será fácil, mas será necessário para um retorno às práticas e princípios da igreja primitiva. A igreja primitiva trabalhava assim: quando um tinha, todos tinham. Quando um sabia, todos sabiam. E é assim que a igreja deve caminhar, em unidade, de uma forma uniforme, cada um sabendo em qual degrau está nessa grande escada da vida e todo mundo procurando se nivelar, para poder seguir uniformemente espalhando a palavra do Senhor. Para pensar e agir. Então são pontos que o autor coloca aqui para a gente pensar, para a gente refletir, além de refletir sobre toda a mensagem, refletir um pouquinho na nossa vida e colocar em prática. É para pensar e agir. Ore ao Senhor por pessoas que você possa cuidar espiritualmente, quer sejam crentes ou ainda não. Então, o primeiro ponto aqui é uma orientação para que nós oremos a Deus por pessoas, para que Deus possa mostrar para a gente pessoas para cuidarmos. Quem são as pessoas que Deus tem colocado nas nossas mãos? Senhor, me mostra. Se eu ainda não sei, me mostra quem são essas pessoas. Peça ao Senhor que mostre e ajude a ajustar a sua vida devocional, com leitura bíblica diária e oração. Senhor, qual é a minha escala de leitura bíblica e oração? Como eu estou nesse sentido? Como eu estou no conhecimento da Tua Palavra? Como eu estou nas minhas conversas com o Senhor? Como eu estou na minha intimidade com o Senhor? Como está o nosso relacionamento? Me mostre e me ajude a melhorar. Esse é o segundo ponto. Peça ao Senhor capacidade para alimentar essas vidas. É o terceiro ponto. Depois da gente identificar quem são as pessoas destinadas ao nosso cuidado, nós precisamos nos aprofundar na palavra do Senhor e conhecer mais a Ele. E nós precisamos pedir capacidade ao Senhor para que nós possamos cuidar dessas pessoas. Amém? Passa a palavra.